É evidente que a raiz da barbárie está na perda do sentimento moral tradicional, tá certo? E não tem nada a ver com o conservadorismo, é justamente a perda dos sentimentos conservadores é que cria isso. E houve um longo trabalho nesse sentido, né? Um trabalho de apresentação, por exemplo, dos crimes dos delinquentes como se fossem vítimas da sociedade, a ideia de fazer a sociedade sentir culpa quando pune uma pessoa dessa. Um pouco a mentalidade de 68, é proibido proibir, tá certo? Então, isso vamos dizer, era uma idealização da barbárie, e nós estamos vivendo sob essa cultura de idealização da barbárie há pelo menos 30 anos. Daqui a pouco, as suas ideias viram acontecimentos. Os acontecimentos podem acertar em você. Veja, como terminou a vida o príncipe da escola de Frankfurt, Theodor Adorno. Né? Theodor Adorno passou a sua vida tentando corroer todos os valores e critérios morais da civilização, demolir a civilização ocidental, e os estudantes gostaram da ideia, e um dia invadiram a sala dele e fizeram mal quebra-quebra. Ele tentou protestar, e os alunos o que fizeram? Tiraram a roupa, mostraram os peitos, e foram lá começar a dar uns beijinhos insultuosos no velho. Ele teve uma crise nervosa e morreu logo depois. Então, Dona Marilena ensina as pessoas a serem desrespeitosas, ensina as pessoas que os seus desejos sexuais, seus impulsos, são muito mais sagrados do que os valores da civilização, e as pessoas acreditam e começam a agir em consequência, e acontece que de repente pode estar a Dona Marilena na frente, e ela mesma vai sofrer o impacto da sua moral sem culpas, e ela vai dizer, é o conservadorismo, é o ressurgimento do conservadorismo. É evidente que é uma inversão, né? Eu não posso nem dizer psicopática, essa é uma inversão psicótica da realidade. É absolutamente delirante. Até agora mesmo o Alessandro estava observando que ao narrar uma dessas experiências, onde ela vê a falta de educação, a brutalidade das pessoas, né, reclamando que houve um problema de trânsito, né, e a pessoa que estava no outro carro saiu e disse para ela, quem você acha que é para sair gritando com as pessoas assim? E a pessoa estava muito brava. Então a própria Marilene, ela estava contando que foi ela que começou a gritar, e ela se sentindo agredida pela outra. Quer dizer, inverteu tudo, né? Então, mas a inversão do episódio simboliza e condensa a inversão total da visão que ela está apresentando das coisas, tá certo? Essa inversão também já se observa há muitos anos numa noção fundamental que essa gente usa para descrever o estado de coisas e para descrever o seu inimigo. E esse inimigo chama-se neoliberalismo. Eu já escrevi artigos a respeito. No ano de 2000, vocês procurem na minha página um artigo que se chama Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então era uma reunião dos chefes de Estado de esquerda e centro-esquerda em Berlim. Então, muito bem, quem eram eles? Eram todos chefes de Estado das nações mais poderosas do mundo. O chefe de Estado dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Reich Parta. Não era o chefe de Estado do Paraguai, nem mesmo de Cuba. Era o chefe de Estado das grandes potências, eram todos de esquerda. E aquela era a época do maldito neoliberalismo. Então o que era o neoliberalismo? Era o Bill Clinton, era o Schröder na Alemanha, tudo, mas era a própria esquerda. Então, segundo eles, o neoliberalismo é a política privatista baseada no mais extremo individualismo e desprezo pelos pequeninos e necessitados, é o capitalismo na sua forma crua, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas quem está implantando isso são vocês. Porque vocês viram que o socialismo está falindo, então vocês apelam à livre empresa ao mesmo tempo em que vocês procuram ampliar o controle do Estado sobre tudo mais, como eu descrevi no capítulo final do Jardim das Aflições. Durante o governo Bill Clinton, por exemplo, houve uma privatização de vários setores do Estado, ao mesmo tempo em que o Estado começava a dar palpite sobre tudo, penetrando mais profundamente no tecido social do que jamais tinha penetrado antes, que é exatamente a mesma política que se segue no Brasil até hoje. Então, de onde vem isso? São conservadores que inventaram isso? Não. É a própria esquerda. Agora, a esquerda se serve de um discurso que vem de setores liberais clássicos, como, por exemplo, no Brasil, o pessoal do Fórum da Liberdade. Pessoas que não exercem o poder, não são políticos, são intelectuais,
tá certo? E que tem um discurso a favor da livre empresa e contra a intromissão do Estado. Ó, por exemplo, muitas dessas pessoas pertencem a uma sociedade chamada Mont Pelerin. Mont Pelerin é uma das grandes forças do globalismo. E a elite globalista, ela usou esse discurso liberalizante para diminuir a autoridade dos Estados no plano internacional, ao mesmo tempo que aumentava o poder de controle desse Estado sobre a sua população local. Na medida em que o Estado perde poder sobre as economias nacionais e abre as portas ao comércio internacional, então surge o quê? Você afrouxa os regulamentos nacionais, mundializa o comércio, daí acontece o quê? Aparece a necessidade das regulações multinacionais ou globais. Então, você veja, se você perguntar para mim, por exemplo, você é a favor do livre comércio? Eu digo, muito bem, o problema não é esse, o problema é o livre comércio entre quem e quem. E o livre comércio será regulado por quem? Este é o problema, né? Então, por exemplo, você é a favor de regulamentos protecionistas, né? Eu estudei muito a doutrina do protecionismo, estudei no Celso Furtado, estudei no guru dele, Mihail Manuilescu, a propósito do qual, no centenário do Mihail Manuilescu, fizemos um belo congresso de discussões no Banco Nacional, Banco Central da Romênia, cujo presidente me parecia, na época, até esqueci o nome do cara, me parecia a pessoa mais competente e mais séria da Romênia, né? E ele era um dos caras que entendia o seguinte: como economista, não faz sentido você ser protecionista ou antiprotecionista, porque protecionismo é um instrumento político e não econômico. Do ponto de vista, vamos dizer, puramente capitalista, o protecionismo não faz sentido, o livre comércio é muito melhor. Mas, se você vai fazer, né, o livre comércio entre, vamos dizer, um Estado que está se enfraquecendo, perdendo sua soberania, tá certo? E grupos multinacionais que dominam os organismos internacionais, então é claro, isso é uma transferência de soberania desde a escala nacional para a escala mundial. Então você está matando os pequenos leviatãs para alimentar o grande leviatã global. Então, nesse sentido, eu sempre ficava bravo com os meus amigos liberais, porque eles tinham uma posição doutrinária em favor do livre comércio. Doutrinária e não estratégica. Quer dizer, claro, o livre comércio é bom, mas, espera aí, você tem que saber jogar, né? Saber qual é o fator político que está em jogo, e não somente, vamos dizer, a questão do progresso econômico, né? Por exemplo, se você abre as fronteiras, é claro, a sua população tem acesso a um montão de produtos a preço mais barato, é uma maravilha, você pode importar tudo quanto é da China, né? Aqueles sapatos chineses, eu comprei um sapato que deu chulé por 6 meses, né? E cheguei até os 63 anos, nunca tive chulé. Usei o sapato chinês uma semana, eu mesmo não me suportava, eu queria me jogar dentro da privada, né? Então, você pode comprar tudo quanto é bugiganga a preço vil, né? E a população fica muito contente com isso, e claro, isso incentiva, aquece a economia, sem sombra de dúvida. Mas para onde está sendo transferida a autoridade a qual o seu governo abdicou? Está sendo transferido para o seu povo ou para uma entidade multinacional? E essa entidade multinacional, ela é capitalista? Fala, de jeito nenhum, ela é socialista fabiana. Então, quer dizer, um problema com o pessoal conservador é que todos eles são doutrinários, eles são a favor de umas coisas e contra outras, né? Eu digo, por que essa pressa de ser a favor? Primeiro você tem que saber o que está acontecendo, não é isso? A tomada de posição depende de saber, como diz, para usar a imagem de futebol, qual é o time que está jogando e contra quem. Às vezes ele não sabe, então por que como tomar posição? Então o problema não era assim, livre comércio versus protecionismo. O problema era soberania nacional versus governo global. Então, esse pessoal da USP, eles são os grandes beneficiados por este processo. Porque à medida que vem a globalização da autoridade legisladora, vem junto como imposição das entidades internacionais todos os itens do programa cultural que eles querem impor. Gaysismo, feminismo, racialismo, etc, etc. Eles são fortalecidos por isso. E, ao mesmo tempo, demonizando o neoliberalismo. O neoliberalismo nunca existiu. É uma ficção. O que existe é esta articulação de livre comércio com mundialização da autoridade. Isto sim.
Então, no qual o livre comércio não é a finalidade, ele é um instrumento para a mundialização. Se ele fosse a finalidade, tudo esgotasse aí, então você tem o processo, vamos dizer, globalização é uma coisa e globalismo é outra. Né? Tá, temos a globalização do comércio, ótimo, tudo vai baratear, vai aquecer a economia, tá certo? Tem a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura, é uma maravilha, eu sou inteiramente a favor disso, só que, qual é o preço? Tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista, que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. Né? É a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur, a Fundação Ford, etc. etc. Então, uma análise efetiva da realidade começa com a descrição da posição onde você está. É assim como um desenhista, ele tem que, em primeiro lugar, medir a sua distância do objeto. Então, quando o desenhista põe um lápis assim, ele está tomando ele mesmo a sua posição como unidade fundamental de medida em relação ao objeto. Então, distância dele ao objeto, posição dele em relação ao objeto e do objeto em relação a ele. Se ele não sabe onde ele está, então ele só pode fazer um desenho cubista, onde o objeto aparece desde 1000 perspectivas totalmente desencontradas. E, evidentemente, isso não vai dar a menor ideia da estrutura objetiva do ente que você está desenhando. Então, a verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Quais são as pessoas com quem estou relacionado? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante. Mas eles não podem fazer esta análise. Se começar, olha, metade de nós aqui vive da Fundação Rockefeller ou do George Soros. Então, isso significa que todo esse movimento neoliberal que nós estamos condenando, ele abriu o comércio, favoreceu o livre mercado, mas favoreceu ao mesmo tempo e inseparavelmente a criação do poder multinacional que nos favorece. Então não podemos ser, nós só fingimos que somos contra. E daí, vamos dizer, esta ambiguidade que eu já observei em 2000, 12 anos atrás, gente. Ué, os neoliberais são todos de esquerda, pô. Leiam lá, procura o artigo 2000, foi publicado na época. Reunião do chefe de Estado de esquerda. Quem chama o chefe de Estado de esquerda? Todos. E era a época que, no Brasil, a esquerda estava estrelando contra a política neoliberal, que era a política deles mesmo. Então, você veja, é claro que como descrição da realidade, isso é totalmente falho. Mas construir este fetiche, este fantoche, esse espantalho neoliberal, serve para quê? Para fortalecer o senso de identidade e de solidariedade grupal, que é exatamente o propósito do discurso ideológico. Em suma, a coisa culminou no pronunciamento do Ricardo Mussi, que foi um pronunciamento de 1 minuto e meio, no qual tudo o que ele fez foi fazer propaganda do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. A cidade está um caos, está, como a Marilena escreveu, isso aqui está muita violência, etc, etc. Mas felizmente nós temos um candidato marxista e por isso nós temos alguma esperança. Eu digo, mas não está cheio de marxista aí faz 30 anos? Mais ainda, quando veio a Constituição de 88 e as eleições as diretas já, não foi a USP que chegou ao poder? Então, seria o caso de dizer, toma que o filho é teu. Este é o mundo que vocês criaram. É o mundo dos garotos que agredem velhinhos e acham que são muito valentes por isso. É o mundo das mulheres que saem mostrando o peito dentro da igreja. É o mundo da parada gay, que aparece o homem se bulinando na rua. Tá certo? E você quer que depois de tudo isso as pessoas sejam respeitosas e educadas? E se elas não são, você diz que a culpa é do conservadorismo? Ou seja, supõe-se então que esses garotos que agrediram lá o Dom Bertrão, que xingaram os velhinhos na porta do clube militar, fizeram isso por ser muitos cristãos, eles receberam uma formação conservadora e estão expondo. Isso para vocês verem é o seguinte, que um estado de completa alienação em relação à realidade social pode favorecer o senso de identidade e a força política de um grupo. Pode, dentro de certos limites, porque se eles acreditarem no que eles estão dizendo e traçarem uma estratégia baseada nisso, eles vão dar com o burro na água, evidentemente. E o segundo ponto é o seguinte, eles sentem, todos se queixaram que estão perdendo a hegemonia. A esquerda está perdendo a hegemonia. E muito bem. Como que a esquerda conquistou a hegemonia? Através dos métodos preconizados por Antônio Gramsci.
a ocupação de espaços, o boicote aos adversários, tá certo? E assim por diante. Não foi assim? Demitiram todo mundo que não lhes interessava, ocuparam os espaços, etc, etc. Ora, e a força conservadora está fazendo a mesma coisa que eles? É assim que nós estamos ameaçando a hegemonia deles?